Vamos abrir nossas Bíblias na terceira epístola de João, versículos de número 1 e 2. Terceira João. Vamos ler os primeiros 2 versículos novamente. Aqueles que nos visitam, nós pregamos de forma expositiva e nós estamos expondo nesse momento as epístolas de João. Já terminamos a exposição da segunda epístola, ainda estamos na exposição da primeira epístola, que é a maior das 3, e iniciamos na semana retrasada a exposição da terceira epístola de João. Isso significa que nós começamos no primeiro versículo e, querendo o bom Deus, nós iremos até o final de toda a carta. Terceira João 1 e 2 diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Senhor, fala conosco, pelo poder do teu Santo Espírito e pelo poder da tua santa palavra. Nós aguardamos ouvir a tua voz. A tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Quando ela penetra o coração do homem, iluminado pelo teu Espírito, o homem é regenerado, o homem se arrepende dos seus pecados e vai a Cristo, e vê a beleza de Deus, a glória de Deus na face de Cristo. E é isso que nós desejamos a todos os nossos irmãos que estão aqui ouvindo a tua santa palavra, Senhor. E aqueles que já estão firmes na fé, que eles sejam ainda mais fortalecidos, edificados, que eles possam ser alimentados, Senhor, pela tua palavra. É nosso desejo, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vimos, irmãos, que João está tratando Gaio aqui como um verdadeiro crente, não é? Nós podemos deduzir isso pelo uso do adjetivo amado, que é destinado exclusivamente para os crentes no Novo Testamento. Chamar alguém de amado significava dizer que aquela pessoa era amada por Deus, que o amor de Deus estava sobre ela. E depois de dizer que Deus o amava, João faz questão de dizer que ele, João, também amava a Gaio. Olha o que diz a parte B do versículo de número 1. A quem eu amo, na verdade. Então João começa a sua carta, logo nas primeiras palavras, expressando os seus sentimentos em relação a Gaio. E, digamos assim, identificando Gaio por suas virtudes, por suas qualidades. Ele faz questão de ressaltar aquilo que Gaio tinha de bom. Isso vai ficar mais claro quando nós lermos o versículo de número 2. Então ele vai dando destaque às virtudes, às qualidades de Gaio. Inclusive por isso, no decorrer da carta, ele vai chamar Gaio de amado por 4 vezes. E João não faz isso à toa, João tem uma intenção por trás disso. Ele, reconhecendo as virtudes e as qualidades que Gaio possui, nós temos que lembrar que a terceira epístola de João se trata de uma carta pessoal. Isso aqui não é uma carta teológica, assim como Paulo escreveu aos Romanos, por exemplo, ou como ele escreveu aos Efésios. Você não vai encontrar alta teologia em terceira João, então o que nós temos que fazer é encontrar a teologia de João numa carta pessoal. Então, João tem interesses específicos em ressaltar as qualidades espirituais que Gaio possuía, e um desses interesses é incentivá-lo a permanecer no caminho correto. No original, essa pequena palavrinha eu, ela é enfática dentro do contexto. Eu aqui é a palavra grega ego, de onde vem egocêntrico, por exemplo. E por que João quer dar essa ênfase? Porque ele está deixando claro que existe um contraste entre ele e Diótrefes. Isso fica muito evidente se nós lermos os versículos de número 1 e de número 9 na sequência. Vamos ler o versículo 1 e depois pular para o versículo 9? Olha como fica claro que João está deixando um contraste entre ele e Diótrefes. Diz assim, versículo 1 e 9. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. João aqui está expressando então o seu amor por Gaio nessa saudação, para que
esse amor expressado por ele servisse de consolo, de conforto para Gaio, que estava sofrendo oposição de Diótrefes. Veja, essa oposição que Diótrefes realizava não era só em relação ao próprio João, a doutrina de João, a doutrina dos apóstolos. Era uma oposição à própria igreja, era uma oposição a Gaio. É como se João estivesse dizendo assim, ele é um líder tirano, ele é um líder mau, perverso, ele te odeia, ele te persegue, mas eu te amo. Você é amado de Deus e eu pessoalmente te amo, na verdade do evangelho. Então esse é o contraste que essa palavra enfática quer trazer no primeiro versículo. E eu quero começar as aplicações dessa mensagem, irmãos, fazendo algumas perguntas. Primeiro, você tem identificado as pessoas por suas qualidades? Ou você é daquelas pessoas que sempre procura achar um defeito? Nada pode ser bom demais. Não é tão bom quanto parece. Conhece a história do copo meio cheio e do copo meio vazio? Quando você tem um copo abastecido pela metade, você tem duas maneiras de enxergar. Você pode enxergar o copo meio cheio ou você pode enxergar o copo meio vazio. E nós temos a tendência de, quando olhamos para nós enxergamos normalmente o copo o quê? Meio cheio. Quando é conosco, nós temos boas explicações para as nossas virtudes e nós também temos boas explicações para os nossos defeitos. E a nossa tendência, em contrapartida, é, quando olhamos para os outros, enxergarmos o copo meio vazio. Os defeitos são acentuados e as qualidades normalmente são deixadas de lado. Mas uma pergunta: você tem deixado o seu amor claro pelos seus irmãos? Tão claro quanto João deixou? Porque João não ficou satisfeito em dizer que Gaio era amado de Deus. Ele diz que Gaio era amado e ele continua dizendo: Gaio, você é amado de Deus, mas eu também te amo. Ou o seu amor é um amor velado, é um amor genérico. Nós podemos depreender do ensino de João que o amor não tem de ser deduzido pelas pessoas que nós amamos. Somos nós que devemos deixar o nosso amor claro uns pelos outros, tanto com as nossas palavras quanto com as nossas atitudes. Nós podemos lembrar, por exemplo, Jesus quando esteve, na casa de Simão, fariseu, naquele episódio em que a mulher pecadora lavava os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugava com os cabelos, beijava os seus pés. Jesus chegou para Simão e cobrou dele um beijo. Você lembra disso? Desde que eu entrei na sua casa, você não me deu um beijo, você não me deu uma demonstração de amor sequer. Enquanto essa mulher não para de demonstrar o seu amor publicamente diante de todos. E é importante ressaltar isso, irmãos, porque normalmente nós associamos aquelas faltas que Simão cometeu a uma falta de educação ou uma falta de ética por parte de Simão. E, de fato, há falta de ética por parte de Simão. Mas Jesus associou as atitudes de Simão à falta de amor. Tanto é que Jesus propõe uma parábola. O que Jesus disse: olha, um credor tinha 2 devedores, um devia muito, outro devia pouco. O credor perdoou a dívida de ambos. E aí, ele e Simão chegou à conclusão de que aquele que foi mais perdoado iria amar mais o seu credor compassivo. Então Jesus atribui aquela falta de um beijo, a falta de acomodar Jesus bem com água para os pés, por exemplo, Jesus associa isso à falta de amor por parte de Simão. E associa as atitudes daquela mulher pecadora ao amor que ela possuía por Jesus, não à educação somente. Tem uma música, pode fazer o corte, Luan. Tem uma música do Caetano Veloso que diz assim, é que um carinho às vezes cai bem. Já ouviu? Simão, um carinho às vezes cai bem, como ela tem me ofertado. O próprio Deus, irmãos, Paulo vai nos falar isso em Romanos 5:8, faz questão de demonstrar o seu amor. Olha o que Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor. O amor de Deus é demonstrado na morte de Cristo. Deus nos deu uma prova de amor. O seu amor não é velado, não é implícito em algo, não tem de ser deduzido. O seu amor é público. O seu amor é revelado na morte de Cristo. Então nós podemos confiar no seu amor. Não é um amor incerto.
É um amor no qual eu vejo provas. E a prova é: Cristo morreu por pecadores. Aliás, essa é uma das grandes contribuições da teologia de Paulo, não é? Essa associação, esse entrelaçamento que Paulo faz entre o amor de Deus e a iniciativa de Deus. Então, porque Deus ama, ele toma a iniciativa. Porque ele nos amou, ele entregou o seu filho. Não é um amor velado ou que precisa ser deduzido. O próprio Jesus, falando com seus discípulos, também associa o seu amor a eles à sua iniciativa. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que este. Qual Jesus? Como é que eu posso saber que ninguém tem maior amor do que este? De dar alguém a vida pelos seus amigos. Então, porque eu tomo a iniciativa e dou a minha vida por vocês e vos chamo de amigos, vocês podem confiar no meu amor. Meu amor está claro. E esse, irmãos, é o espírito com que João escreve toda a terceira epístola, essa carta pessoal. O versículo 2, no qual nós chegamos agora, ele é o ápice das demonstrações de afeto de João por Gaio. Quando João ainda está fazendo um contraste entre ele e Diótrefes, não é? Ele deixa claro que ele não deseja se exaltar sobre Gaio, porque Diótrefes queria se exaltar sobre os irmãos. Ele desejava ter a primazia, o primado, ele queria ser o primeiro. Ele queria ser o líder dos demais. Mas João está deixando claro no versículo 2 que ele não tem essa intenção de se exaltar sobre Gaio. Pelo contrário, ele vai demonstrar que ele tem bons desejos a respeito de Gaio. E por isso, ele substitui a tradicional saudação cristã, que é graça e paz, não é? As saudações que nós costumamos ver nas epístolas apostólicas do Novo Testamento. Ele vai substituir essa saudação por um voto, por uma oração. Olha o que diz o versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Se essa saudação aqui contasse apenas com o desejo de João, ou seja, se o versículo 2 contivesse apenas o seguinte, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, se parasse por aí, o correto seria, provavelmente, nós não darmos muita ênfase ao que João estava dizendo, porque isso era meio que uma saudação protocolar nas cartas daquele período. Porém, como João começa o versículo 2 chamando Gaio de novo de quê? De amado. E ele termina com essa comparação extraordinária, irmãos, dizendo assim, eu te desejo prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Por causa desses acréscimos que João faz na sua carta a Gaio, nós temos que entender o que João quer dizer. E olha o que ele está dizendo, irmãos. Eu estou lendo essa última tradução aqui na Almeida Revista e Atualizada. É assim que está escrito. Eu te desejo prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Assim como, na mesma medida, na mesma proporção que você vai bem, que a tua alma vai bem, eu desejo, eu oro na NVI. Na nova tradução da linguagem de hoje, eu tenho pedido a Deus para que você vá bem em tudo. Eu não quero me exaltar sobre você, como o Diótrefes quer. Eu quero que você vá bem. Eu tenho bons desejos ao teu respeito. O Diótrefes quer o seu mal. Mas eu, que te amo na verdade do Evangelho, eu oro e peço a Deus que te faça prosperar, que você tenha saúde, que você seja exaltado. Não eu. Eu não quero me exaltar sobre você, eu oro pela tua exaltação. Percebe aqui em primeiro lugar, irmãos, no versículo de número 2, como João continua identificando Gaio por suas qualidades. Você já conseguiu perceber no texto que é assim que ele trata? João constatou que Gaio ia bem espiritualmente, que a vida espiritual de Gaio era próspera. Ele identificou isso como? Através do bom testemunho daqueles irmãos missionários que se hospedaram na casa de Gaio. Então, tendo e ouvindo o bom testemunho a respeito de Gaio, o que João faz? João passa a identificar as suas virtudes prontamente. Depois do bom testemunho da igreja, ele diz assim, a tua alma vai bem. Eu peço licença para os irmãos para ler 3 perguntas e respostas que eu editei, não é? Para não ficar muito longo, do Catecismo Maior de Westminster.
Acompanhe comigo aqui. Pergunta 144 do Catecismo Maior de Westminster. Quais são os deveres exigidos no nono mandamento? Nono mandamento é não dirás falso testemunho. Vamos lá, resposta. Os deveres exigidos no nono mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação do nosso próximo. Considerar caridosamente os nossos semelhantes. Olha o que João está fazendo com Gaio. Amar, desejar e ter alegria pela boa reputação do nosso próximo. Pergunto mais uma vez, você identifica os seus irmãos pelas suas qualidades, pelas suas virtudes? Você exalta a boa reputação dos seus irmãos? Entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las e mostrar franco reconhecimento dos seus dons e graças. João identificou o dom de Deus na vida de Gaio. João identificou a graça de Deus. Então João fez o quê? João identificou, como diz o Catecismo Maior de Westminster. Ele falou, não, a tua alma é próspera, vai bem, a tua alma vai bem. João não ficou com o pé atrás com Gaio. João não procurou defeitos em Gaio, porque se ele procurasse, irmãos, ele encontraria. Assim como todos nós. Continuando. Os deveres exigidos são receber prontamente boas informações a seu respeito. Pergunta 145. Agora, o contrário. Quais são os pecados proibidos no nono mandamento? Você sabe, você que nos visita talvez não saiba, os irmãos já sabem, que todos os mandamentos possuem deveres exigidos e pecados proibidos, né? Agora é o que você não deve fazer. Resposta. Tudo quanto prejudica a boa reputação do seu próximo. Depreciar, tagarelar. Tem tagarela aí me ouvindo? Cochichar, interpretar de maneira má as intenções, palavras e atos dos outros. Você é assim? Sempre vê um lado mal? Quando é com você o copo sempre está cheio, mas quando é com seu irmão o copo está sempre vazio? Continuando. Depreciar demasiadamente os outros, negar os dons e a graça de Deus na vida do outro, descobrir desnecessariamente as fraquezas dos outros, suspeitar mal, invejar ou sentir tristeza pelo crédito merecido de alguém. Você percebe a importância que Deus dá na forma como nós enxergamos e temos afeições uns pelos outros? A última pergunta, essa menor. Pergunta 147. Quais são os deveres exigidos no 10º mandamento, que é não cobiçarás? Um pleno contentamento com a nossa condição. E segundo, uma disposição caridosa da alma para com o nosso próximo, de modo que todos os nossos desejos e afetos relativos a ele se inclinem para todo o seu bem e promovam o mesmo. Amém? E o que Cristo, irmãos, fez por nós, se não mudar a nossa reputação? Todos esses mandamentos são baseados naquilo que Cristo fez pelos eleitos. Nós podemos pensar que Cristo mudou o nosso nome, por assim dizer, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, cravando-o na cruz. Talvez você não saiba, mas você tinha uma reputação terrível. A sua reputação era péssima. Você não era identificado por boas coisas. Os nomes dos pecados que você pratica ou praticava eram os seus nomes. Era assim que você era chamado, sabia? Adúltero, idólatra, impuro, soberbo, arrogante, invejoso. Esse era o meu nome e o seu nome. Essa era a minha reputação e a sua reputação. E quando Cristo viu tudo isso em mim e em você, Ele não nos acusou, Ele não nos identificou pelas nossas falhas. Muito ao contrário, Ele, sabendo que não havia salvação para a nossa reputação, para o nosso nome, Ele se entregou na cruz e morreu para mudar a nossa reputação. Como disse Paulo na segunda carta aos Coríntios, aquele que está em Cristo é uma nova criação. E Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 4, que essa nova criação é criada por Deus em verdadeira justiça
e santidade. Mas você pode olhar para a sua vida e você não vai ver uma completa e perfeita justiça e santidade. Então, do que Paulo está falando? Que Cristo transferiu para nós a sua reputação. Isso também faz parte da salvação, irmãos. Os nomes pelos quais você era chamado não só foram apagados, como Deus substituiu a sua reputação e o seu bom nome, os adjetivos relativos a você foram substituídos pela reputação de Cristo. E essa é toda a ênfase que Deus dá para nós. Toda a ênfase. Não existe que Deus está olhando para mim, no contexto da aliança que eu tenho com Ele, dando ênfase para os meus pecados. Toda a minha reputação diante de Deus é a reputação de Cristo. Eu tenho parte na glória de Cristo. Agora, irmãos, se nós fomos alvos de tão grande benefício e tão grande benevolência imerecida, se a sua reputação foi mudada por Cristo e Cristo te considerou de boa reputação sem você merecer, como nós não vamos fazer isso uns pelos outros? O que Jesus requer de nós? Ele disse aos seus discípulos, em João mesmo, no capítulo 13, eu dou um novo mandamento a vocês, que vocês se amem da mesma maneira que eu amo vocês, da mesma maneira. Cristo nos identifica por boas coisas, pelo mérito que Ele tem. Então, o que nós devemos fazer uns pelos outros? Nos identificar por nossas qualidades, olhar com bons olhos, procurar ver o lado bom, o copo meio cheio, exaltar as virtudes. Em última análise, o que nós devemos fazer é olharmos uns para os outros e procurarmos ver Cristo uns nos outros. Não procurar ver os defeitos, procurar a Cristo. Cristo está aí em você. E o meu dever é olhar para você e tentar identificar Cristo. Pela graça de Deus, não os defeitos. E é por isso que João diz assim, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Que João está dizendo assim, na verdade do evangelho eu te amo. Na verdade desse evangelho, no evangelho da cruz de Cristo, no qual eu e você estamos, tudo o que eu posso fazer é te amar. É te ver como aquilo que Cristo fez de você. Então, você vê que o amor de João por Gaio não é incondicional, é um amor na verdade do evangelho. Porque uma vez que você está na verdade, a sua reputação foi mudada. E cabe a mim olhar para você com bons olhos, assim como Cristo olhou para nós. E João faz assim, irmãos, a ponto de substituir a saudação comum das cartas apostólicas por uma oração. Olha a oração. Que oração maravilhosa, irmãos. Que comparação tremenda. Ele diz assim no versículo 2, que você prospere e tenha saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu sei que você anda na verdade, ô Gaio. Eu sei que você é crente. Eu vi Cristo aí. Eu posso olhar para você e posso identificar. Eu não estou te identificando pelos seus defeitos, que eu sei que você os tem. Mas eu estou te identificando pelo que Cristo fez. Você recebeu os missionários. Você abriu a porta da tua casa. O bom testemunho. Eu recebi bom testemunho a teu respeito. Você é um cristão verdadeiro. Então a tua alma vai bem. A tua alma é próspera. E perceba que a partir daí, a partir da vida espiritual próspera que Gaio tem, tendo a vida espiritual de Gaio como um modelo, como um parâmetro, não é? João deseja todas essas outras coisas, toda essa outra prosperidade na vida de Gaio. Pergunto a você mais uma vez. Como eu disse, as aplicações hoje serão em formas de pergunta. Se essa oração fosse feita por você hoje, que você prospere na tua saúde e tudo vá bem, tendo como modelo a tua alma, como você ia sair daqui hoje? Você ia sair doente, direto para a UPA? Ou você ia sair revigorado, renovado? Você gostaria que nós orássemos assim por você? Ou você gostaria que Deus adotasse a tua vida espiritual como parâmetro para te abençoar nas outras áreas da sua vida? Percebe que a vida espiritual de Gaio é o ponto de partida da oração de João. E, irmãos, a nossa vida espiritual é o ponto de partida para tudo na nossa vida. Tudo depende de como a nossa alma vai, se a nossa alma vai bem.
Tem gente que diz assim, fulano tem saúde. Tendo saúde, tá bom. Fulano tem saúde. O mais importante é a saúde, irmãos. Outros dizem assim, fulano é gente boa, tem boa moral, bom marido, bom funcionário. Pensa num camarada gente boa, não é? Tem até dinheiro, é próspero financeiramente, tem saúde, só falta ele ir a Cristo. Irmãos, falta tudo para esse fulano. Esse fulano não tem nada, porque Cristo é tudo. Se a tua alma não vai bem, o que importa? Você ter saúde e prosperar em todas as áreas da sua vida. Percebe que o ponto de partida da oração de João é a prosperidade da alma de Gaio. Uma vez que a alma dele era próspera, então eu quero que a partir daí você prospere em tudo. E não o contrário. Não faz sentido. Quem pensa dessa maneira, quem olha para a vida e espera conquistar o mundo, e também a Cristo, quem sabe, em algum momento, não conhece a Cristo. Conhece de ouvir falar, mas não o Cristo verdadeiro. Você lembra como Jesus identificou o Evangelho? Entre tantos exemplos, como uma pérola preciosa que um homem encontrou e vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. E ele já não tinha mais interesse nas outras coisas, porque ele encontrou uma pérola. Aquilo que é de mais valor em comparação a outra coisa não demanda tempo para ser escolhido. Você enxerga o que tem mais valor e opta por aquilo. E assim é Cristo. O próprio João disse na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 17: o mundo passa, bem como as suas paixões, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João nunca desejaria prosperidade e saúde para Gaio, a parte de Cristo. O ponto de partida do desejo de João é a prosperidade da alma de Gaio. Então, Gaio está em Cristo. João vê ele ativamente demonstrando amor por Deus. João vê ele ativamente mostrando amor pelos irmãos, uma vez que ele os recebeu, uma vez que ele faz oposição a Diótrefes, uma vez que ele está na verdade, ele luta pela boa doutrina que estava sendo atacada naquela igreja. E, ao identificar isso, João vê que a alma de Gaio é próspera e deseja prosperidade em todas as áreas da sua vida. Então, mais uma pergunta. Como vai a tua alma? Se João pudesse identificar a sua alma, por alguma razão, como vai a tua alma? Você tem dado frutos de amor a Deus? Você tem dado frutos de amor ao seu próximo? Você está em Cristo? Se você está em Cristo e se você tem dado frutos, a sua alma vai bem. Nós falamos que só existem dois tipos de pessoas, né? Aquelas que estão em Cristo e aquelas que não estão em Cristo. Só existem dois tipos de alma, por assim dizer. Não é? Aquelas que vão bem e são prósperas, daqueles que estão em Cristo e dão frutos, e as almas que estão mortas. Não existe uma alma mais ou menos, irmãos. Aqueles que estão em Cristo e dão frutos de amor a Deus e ao seu próximo, têm uma alma próspera. A sua alma vai bem. Mas aqueles que não estão em Cristo e não têm dado frutos, porque não estão em Cristo, estão mortos. Se você deseja viver essa vida, não tendo a sua vida espiritual como ponto de partida, eu vou te dizer que você está fadado à frustração. Isso não é o Evangelho. Você que nos visita, não é? Um grande amigo meu me visita, Rafael, uma alegria ter você aqui. Você não vai nos ver aqui pregando no sentido contrário, de que Deus tem certas coisas para te dar além de Cristo, porque não tem, porque é mentira. O melhor de Deus para nós é Cristo, é vermos a beleza de Deus, a glória de Deus na face de Cristo. E a partir daí que a nossa alma prospera, a partir do momento em que nós vemos a glória de Deus na face de Cristo, nós desejamos prosperar nas demais áreas da nossa vida. Então, se você está em Cristo, talvez pode parecer aos seus olhos que a sua alma não vai tão bem assim, não prospera, não tá, ou não é próspera, não é? Mas eu quero te dizer que a sua reputação foi mudada. Cristo mudou a sua reputação. Você hoje tem uma boa reputação.
Deus olha para você e te identifica, assim como ele identifica o seu filho. E ele te ama da mesma maneira. E você tem as mesmas virtudes. E você tem as mesmas qualidades. E a partir daí todo o resto será acrescentado. Por fim, irmãos, se você está em Cristo e a sua alma é próspera, como gratidão a Deus, você deve, é dever seu e meu, identificarmos uns aos outros pelas nossas virtudes. Porque se Deus levasse em conta os nossos defeitos, os nossos deméritos, a nossa falta de dons, a nossa falta de capacidade e nos identificasse assim, nós estaríamos perdidos. Então, se você está em Cristo, se a tua alma vai bem, se a tua alma é próspera, é teu dever olhar para o lado, olhar para os teus irmãos que estão ao seu redor e enxergar Cristo. Talvez você me diga assim, Henrique, é difícil. Tô olhando aqui, en passant aqui, tô olhando para aí, ó, para você. Tá difícil identificar. Procura que você acha Cristo nos seus irmãos. Ou você acha que a obra de Deus em Cristo Jesus é exclusiva na sua vida? Então faz parte desse coração regenerado olharmos uns para os outros e termos uma disposição caridosa, uma disposição amorosa uns pelos outros. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé?